Profetiza que a noite e a unção do Senhor está só começando sobre essa pessoa. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar que todos tomem o seu lugar agora. Há uma unção sobre esse lugar, amém? Feche os seus olhos, coloca as suas mãos sobre o seu coração. Fala para Deus que você quer ser acessado por essa unção que está aqui nessa noite. Feche os seus olhos, fala: Deus, eu quero ser acessado pelo Teu Espírito Santo nessa noite. Abre os meus ouvidos espirituais, abre os meus olhos espirituais, que eu possa ser mexido pela Tua presença, que o Senhor venha falar comigo profundamente, em nome de Jesus, amém e amém, amém, aleluia, aleluia. O Senhor falou comigo poderosamente nesses últimos dias, e Deus, Ele é tão extraordinário, porque por mais que eu sou casada com o apóstolo Eberson, a gente não compartilha as palavras, a gente não compartilha as coisas que Deus entrega nos nossos corações, para que nós possamos entregar em cima do altar. A correria é muito grande, o nosso dia a dia é uma loucura, e muitas vezes nós não compartilhamos, não é nem por orgulho, por nada, mas é pela correria mesmo. E nós estávamos de férias, e mesmo de férias nós não ficamos de férias de Jesus, e nós fomos em uma igreja que nós temos como referência na nossa caminhada, e o Senhor falou profundamente comigo durante a palavra. Eu comecei a anotar nas notas do meu celular, fazer uma palavra através daquela palavra que estava me ministrando, e eu guardei essa palavra no meu coração, e ainda ontem eu estava revendo essa palavra, o Senhor falando comigo, e quando foi ontem à noite, o meu marido virou para mim e falou assim: amor, você está preparada? A palavra será com você amanhã. E eu falei: meu Deus do céu, como o Senhor é detalhista, porque eu montei uma palavra. Eu sou assim, quando o Senhor fala comigo, eu começo a montar, mas sem saber o dia que o Senhor vai me usar para entregar. E Ele preparou esse dia para que esse dia fosse hoje, amém? Então abre o seu coração, eu quero que você acompanhe comigo Jonas capítulo 1, desde o 1 até o 17. Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 17, diz assim, ó: a palavra do Senhor, a palavra de quem? Veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clame ao seu Deus, talvez ele pense em nós e assim não morreremos. Então cada marinheiro disse ao seu companheiro: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram-lhe: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia contado. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Perguntem-me e peguem-me e joguem-me ao mar, respondeu, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês.
Em vez disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós suplicamos, não nos deixem morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa do sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este imediatamente se aquietou. E aqui eu quero parar, porque eu vi a história de Jonas por uma ótica que eu não havia visto até aqui. Eu estou em Jesus desde 8 anos de idade, eu estou com 33 atualmente, e eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha olhado pelos olhos dos homens que estavam no barco. Você já parou para pensar nisso? Como é que ficou o coração, como é que ficou o lado da história, para o lado desses homens? Porque Jonas era um servo de Deus, amém? Mas e os homens daquela embarcação? Eles eram servos de Deus? Era uma embarcação cristã que servia a Deus? Era uma embarcação que estava levando Jonas para um trabalho missionário? Não, era uma embarcação normal. Tanto que o versículo mesmo fala que Jonas pagou para entrar nessa embarcação. Ou seja, é como se fosse nós pagarmos hoje uma passagem de ônibus e ir daqui para São Paulo. Não era algo cristão, não era algo de Deus. Ele pagou e entrou. E quando o mar se enfurece, o que fala o versículo? Que aqueles homens clamaram cada um ao seu Deus. E o Deus, ele aparece como letra minúscula, ou seja, não é o Deus que Jonas servia, não é o Deus que você hoje está aqui diante dele. Eram deuses da época, deuses pagãos. E aí eles ficaram clamando a esses deuses, cada um clamou na sua fé, cada um clamou para o Deus que eles acreditavam. E não adiantou. Até que, para eles mesmos, que não tinha fé em Deus, o Deus correto, nosso Deus dos deuses, fala que a sorte mostrou para eles quem era o responsável por aquela calamidade. E a sorte apontou para Jonas. Agora, sabe qual foi a revelação que o Senhor nos entregou nesses últimos dias? Por quê? Porque o povo começou a jogar as coisas fora, certo? A galera da embarcação começou a jogar, jogando tudo fora. Vamos jogar para o nosso barco não tombar, então vamos jogar. Agora eu quero trazer isso para a sua vida. Quantas tempestades que passam pela sua vida e você começa a tirar tudo fora para ver o que é que está causando essa tempestade. Você começa a jogar. Você tira aquilo que incomoda o seu coração. Ai, essa tempestade que eu estou passando, meu Deus, que luta, meu Deus do céu, que luta é essa? O que dá para tirar? Vou tirar essa caixa pesada daqui. Ai, eu vou tirar as más recordações que eu tive de um casamento que faliu. Ai, eu vou tirar a falta de perdão que eu tenho, eu não consigo liberar perdão para essa pessoa, acho que é isso, eu vou tirar essa caixa da falta de perdão da minha embarcação. Ai, eu vou tirar essa mágoa que eu tenho com a minha mãe, essa mágoa que eu tenho com o meu pai, eu vou pegar eu tenho certeza que é essa caixa que está trazendo essa tempestade, eu vou tirar. Quantas vezes você começa a tirar as coisas da sua vida, na ânsia de que as tempestades cessem na sua vida? E na verdade tudo o que você precisa fazer é tirar uma pessoa da sua vida. Não são as coisas, é uma pessoa que está trazendo tempestade para a sua vida. Era uma embarcação, existiam várias pessoas. Ou você acha que só Jonas comprou aquele ingresso para andar naquele navio? Era uma coisa pública. Com certeza outras inúmeras pessoas pagaram o ingresso e também foram. Pagaram a sua passagem e estava dentro daquele navio. Não era só Jonas não. Tinha pessoas, tinham cargas para serem entregues, tinha um monte de coisa. Só que de tudo que tinha dentro de um navio gigante, apenas uma pessoa era responsável por aquela tempestade. Talvez hoje você está vivendo tempestades na sua vida, porque você coloca uma pessoa que você não deveria colocar na embarcação da tua vida.
E às vezes não foi nem proposital, porque foi proposital que esse povo acoitou Jonas dentro do navio? Jonas veio gritando: ó, eu estou fugindo do Senhor, me ajuda aí. Não, ninguém sabia disso, ninguém sabia nem quem ele era, porque lá para o final do versículo do capítulo, você vê que eles perguntam: quem é você, qual é a sua profissão, da onde você vem, para onde você vai? Ninguém sabia quem era ele. Então talvez você aceitou uma pessoa na sua vida, e não foi nem por maldade, mas porque você abriu a sua casa, você abriu a sua vida e você aceitou essa pessoa. Mas eu também conheço pessoas que foram alertadas: ó, não entra nessa amizade, não abre as portas para essa pessoa, não se relacione com essa pessoa. E aí você fala: ai, é inveja, está falando isso porque é inveja. Ah, está falando isso porque não quer me ver feliz. Ah, está falando isso porque não quer me ver com fulano. Talvez você foi até alertado: ei, não caminhe com essa pessoa. Eu conheço, já caminhei anos, e essa pessoa não presta. Mas você: não, eu vou, coitado, coitada, não, eu vou cuidar, olha só, está abandonado. Mas você sabe por que está abandonado? Porque talvez uma pessoa tão difícil de lidar, uma pessoa que já aprontou tanto com pessoas e com Deus, que está passando por um deserto, porque Deus colocou naquele deserto para que aprenda e mude de vida. E você apareceu no meio do caminho e acoitou essa pessoa e colocou dentro da sua casa, e está cuidando, e está amando, e está envolvendo essa pessoa no meio da sua família, e está envolvendo essa pessoa no meio do seu casamento, e está trazendo essa pessoa para a sua empresa, e está colocando os teus filhos na fragilidade de uma pessoa que só traz tempestade para a tua vida. Olha o quão sério é isso. Jonas era essa pessoa. E agora a gente vai pensar: mas Jonas era um cara endemoniado? Era? Jonas era um cara mau caráter, uma pessoa ruim? Jonas era um servo de Deus, e mesmo assim trouxe tempestade para aquela embarcação. Então não se engane, porque tem pessoas que aparecem na sua vida que parece ser um grande servo de Deus, e às vezes até é, mas não é para entrar na tua embarcação. É uma pessoa de Deus, é um profeta, é uma pessoa que se arrependeu, uma pessoa que, eu não sei, mas às vezes até é uma pessoa de Deus. Mas quando você vai entender que essa pessoa é de Deus, mas não é para a tua embarcação, não é para você vender uma passagem da tua vida para essa pessoa, não é para você abrir a tua casa para essa pessoa, porque às vezes até é de Deus, mas não de Deus para a tua vida. Às vezes até é um profeta, mas não um profeta para você. Às vezes até é uma boa amizade, uma pessoa que com outras pessoas foi muito amigo, mas não é para você. Deus não escreveu para que essa pessoa seja teu amigo, para que essa pessoa seja teu marido, tua esposa. Seja para trabalhar com você numa sociedade. Eu conheço pessoas que morreram na fé, porque criaram sociedades com gente dentro da igreja, e parecia ser alguém de Deus, parecia uma bênção, mas talvez não era para tua embarcação, e aí você morre na fé. Sabe por quê? Porque era uma pessoa de Deus. Como é que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? E aí você vai e impõe a Deus uma culpa que não é dele, impõe a Deus uma culpa que não é dele, porque não foi ele que mandou você colocar essa pessoa dentro da sua embarcação, foi você que achou que fosse bom para você. E aí você fala: olha aí, era uma pessoa de Deus, era de dentro da igreja, ela até ora. Sabe o que eu acho pior? Porque Jonas entrou naquela embarcação e ficou pianinho, não orou por ninguém lá dentro. Mas eu conheço pessoas que entram dentro da sua embarcação, que não era para estar lá, que traz tempestade para a sua vida, e ainda ora por você e pela tua família, parecendo mesmo ser alguém que é para você.
Mas Deus é tão bom, que Ele teve misericórdia daquele povo. E fez com que mesmo eles, que não serviam a Ele, mostrou para eles, revelou para eles quem era a pessoa responsável pela turbulência. E aí eles ficaram com dó. E tentaram fazer com que não jogasse ele no mar. Por quê? Porque se jogasse no mar ia morrer, a morte era certa. Se tem gente que infelizmente perde a vida em praia, numa onda, você calcula cair num mar com uma tempestade, como é que sobrevive? E eles ficaram com dó. E eles tentaram ainda assim clamar ao Senhor. Aí eles conheceram o Deus que Jonas servia e falou assim: olha Deus, estou te conhecendo hoje, mas tenha misericórdia. Nós não queremos matar esse cara, nós não queremos jogar ele no mar. E aí eles tentaram remar para voltar para a terra firme. O que aconteceu? A tempestade piorou. Talvez você se encontre assim, com dó de se desvincular dessa pessoa. Ai, mas como que eu vou abandonar essa pessoa? Como é que eu vou deixar sozinha? Como é? Deus vai ficar bravo comigo. Eu vou ser ruim, eu vou ser conhecido como ruim. Porque daí eu vou parar de atender essa pessoa, vou parar de ligar, vou parar de ir na casa dela, vou fechar minha porta. Mas aí a tempestade, enquanto isso, está duplicando na sua vida, porque Deus está tentando falar: ei, tira essa pessoa da sua embarcação, por favor. Só assim para a tempestade passar. Sabe por que eu estou trazendo essa palavra hoje para você? Porque talvez você está enfrentando tempestade no teu casamento, tempestade nas suas finanças, tempestade na sua família, tempestade em um monte de coisa, e você nem sonha que quem está trazendo essa tempestade é alguém que está do seu lado. É alguém que está dentro da tua casa, que já era para você ter tirado da sua vida, já era para você ter tirado da sua família, já era para você ter parado de ter relacionamento com essa pessoa, mas você insiste em se relacionar com ela. E aí quando eles viram que não ia ter jeito, eles pediram perdão para o Senhor e lançaram Jonas. E a tempestade imediatamente cessou. Agora eu quero ir para o lado de Jonas. Jonas recebeu um comando, certo? Para ir para onde? Para Nínive. Só que ele foi para outro canto. E aí quando ele foi, aconteceu tudo isso. Ele estava lá dormindo, fingindo, né, que não estava vendo nada. Mas aí Deus revelou o povo que era ele foi revelado. Ele se levantou e falou: ó, vocês vão ter que me jogar. Ele foi jogado. Aí a gente sabe que é uma história de criança, que a baleia foi lá, engoliu e jogou ele na onde? Lá na cidade que era para ele ter ido. Jogou ele lá. E lá o que acontece? Aí sim Jonas vai e faz o que deveria ser feito. O que era para Jonas fazer? Evangelizar, pregar naquela cidade, porque a cidade estava perdida, estava caótico, o negócio tinha perdido as coisas. E eu nem estou falando do Brasil hoje em dia. Estava perdido. E aí ele foi, depois de todo esse rolê, ele foi, pregou na cidade. E aí o que acontece? Ele vai, prega, fala do Senhor, ele fala o que o Senhor mandou, ele faz o que tinha que já ter feito há um tempo atrás. E aí ele senta debaixo de uma árvore. E aí o que Jonas espera? Depois disso, por quê? Porque ele prega, ele fala e e a cidade inteira não se converte. Porque na cabeça de Jonas foi o seguinte: bom, Deus me mandou, eu teimei, eu fui rebelde, eu me escondi, eu fugi, Deus foi lá, me resgatou, me catou, me cuspiu na cidade, eu vou pregar, esse povo não se dobrou a Deus, então agora esse povo tem que morrer. Vamos olhar pela ótica de Jonas. Eu comecei essa história falando que muitas vezes nós somos o povo da embarcação, colocando gente que não tem que colocar na nossa vida. Agora, quantas vezes você é o próprio Jonas? Foge, finge demência para os comandos de Deus, não cumpre, se esconde, Deus vai lá, te cata, aí você pega e faz o que Deus mandou, mas não acontece como esperado.
Porque na cabeça de Jonas, com tudo isso que Deus armou, o povo não se dobrou. Agora é morte. É você, quando você faz o que Deus te manda, a pessoa não se dobra, você fala assim: agora eu quero ver essa pessoa perecer, comer o pão que o diabo amassou. Não escutou a Deus? E aí o que acontece? Ele fica sentado debaixo da árvore e nada acontece com o povo da cidade de Nínive. Nada acontece. Aí eu quero ir lá no capítulo 4 de Jonas. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se, porque ele pregou e nada mudou. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal, e que prometeste castigar, mas depois se arrepende. Gente, Jonas é audacioso. Rapaz, olha o que ele fala para Deus. Está vendo? Por isso que eu não queria ter vindo. Por isso que eu não queria ter te obedecido. Porque eu sabia que o Senhor ia ficar com dó e não ia matar esse povo que está merecendo a morte. Esse povo tem que morrer. Olha como Jonas é orgulhoso e soberba. Agora, quantas vezes você se coloca no lugar de Jonas? Você fica protelando, não quer obedecer, fica em rebeldia no Senhor. Aí quando você faz, tá bom, vou fazer, porque Deus me afunilou, Deus está me apertando, está acontecendo um monte de coisa na minha casa, vou fazer o que Deus mandou. Vou servir na Igreja Vitória logo. Vou voltar para a igreja. Aí você volta para a igreja e não acontece como você achou que ia acontecer. Você achou que você ia voltar para a igreja? Você achou que você ia servir dentro da igreja? E as coisas, sua vida ia mudar de cabeça para baixo assim, e ia ficar lindo, e o casamento ia acertar, a vida ia acertar, ia ficar rico, tudo ia acontecer. E na verdade, quando você toma uma decisão, vira de cabeça para baixo mesmo, mas não é para bom não. As lutas apertam ainda mais, porque o que o diabo quer? Que você fuja para outra cidade e não para onde Deus te mandou. O que o diabo quer? Que você volte para a igreja, aconteça um monte de coisa errada e você sai de novo para o mundão. Ou você para de novo de servir. Ou que você espera que o apóstolo vai chegar e vai te dar um abraço, a apóstola vai chegar e vai te dar um abraço e ela não deu. Aí eu falei, Senhor, por isso que eu não queria voltar para a igreja, porque eu sabia que não ia nem me ver lá na igreja. Eu sabia que não ia nem fazer nada. Eu sabia que eu não ia me dar certo com o time que eu estou servindo. Eu sabia que o líder do time não era lá aquelas coisas. Eu já sabia, ó. Só que olha o que Deus faz. No 3 ele diz assim, ó: agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Abusado. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se em um lugar a leste da cidade. Ali construiu um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Contudo, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme atacar a planta e ela se secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento leste muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, desejou morrer de novo e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Deus, porém, disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Ele respondeu: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. O Senhor, porém, lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu em uma noite, e em outra noite ela morreu.
Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Sabe, quando eu leio aqui, que Jonas ficou de cara, que os vermes comeram a planta, quando Deus fala assim: ué, você ficou com dó da planta, mas você não agou, não podou, você não fez nada. É a mesma coisa de você. Às vezes você está num casamento, às vezes você está num ministério, às vezes você está vivendo alguma coisa na sua vida, que quando você perde você acha ruim, mas quando você tinha, você não cuidou nada. Você não agou, não podou, não fez nada. Aí quando Deus te tira, tirou minha sombra, tirou meu marido, tirou minha esposa, tirou minha empresa, tirou meu dinheiro, tirou meu carro, tirou isso, aquilo, tirou isso, tirou aquilo. Mas quando tinha, você cuidou? Quando tinha, você zelou? Quando tinha, você agradecia a Deus por aquilo que Deus havia te dado? Porque no versículo fala que Deus fez crescer a sombra, Deus fez crescer a planta para dar sombra para Jonas. Sabe o que é? Esse versículo nos mostra, tatua na nossa face, que o que você tem foi Deus quem te deu. Não é porque você merece, não é porque você é bom o suficiente, não é porque você é o bam e você merece tudo, não é. O que você tem foi misericórdia do Senhor que te deu. Então zele por aquilo que você tem. Não foi pela força do teu braço. Claro que tem Deus e tem a nós. É claro que existem pessoas que dá gosto de ver vivendo coisas grandes. Por quê? Porque é uma pessoa esforçada, é trabalhadora, é bom caráter. Mas não é isso que segura as coisas que você tem nesse mundo. Quem te dá é Deus, porque se Ele não quiser te dar, você não vai ter, sendo a pessoa mais esforçada da face da terra. Então essa história também nos mostra que aquilo que eu tenho foi Deus que me deu e eu devo zelar. O casamento que eu tenho, por mais difícil que esteja passando a fase, foi Deus que me deu e eu vou zelar. O filho que eu tenho, os filhos que eu tenho, independente do trabalho que eles me dão, foi Deus que me deu e eu vou zelar. E quando eu falo de zelar, não é sobre mimar, não é sobre criar de qualquer jeito, mas você zelar, você educar, você cuidar, você fazer o que tem que ser feito. Isso aplica em todas as áreas da sua vida. Se você tem uma empresa, se você tem um bom carro, glória a Deus por isso. Cuide disso e entenda que não é porque você é merecedor, mas é porque Deus é misericordioso. Porque talvez você foi igual Jonas, fez tudo errado, mas mesmo assim Deus te dá a sombra para não queimar a tua cabeça. E aí Deus dá uma oportunidade para Jonas se arrepender. Ele faz com que as plantas se sequem e o sol bate, e ao invés do sol bater, ele fala assim: Deus, me perdoa, o Senhor fez crescer essa planta, o Senhor está cuidando de mim, e mesmo assim eu estou sendo ingrato, me perdoa. Ao invés disso ele falou o quê? Eu prefiro morrer. Quantas vezes você faz isso na sua vida? Acontece um monte de coisa ruim, e talvez foi você, por orgulho, por soberba, por não reconhecer que precisa mudar, você perdeu, e aí você fala: Deus me leva, eu prefiro morrer do que está passando por isso aqui nessa terra, está passando por essa vergonha, na igreja, na sociedade, no meio da minha família. Você está sendo igual Jonas, mas eu quero profetizar, você pode até ter entrado como Jonas, mas você vai sair daqui como Elias, profeta Elias, em nome de Jesus. E antes de entrar na história dele, eu quero te falar uma coisa. Eu ouvi uma história e eu guardei essa história no meu coração. Tem um violonista que toca violino nos Estados Unidos. Eu não sei o nome dele, mas ele é um cara que ficou muito famoso. Ele é um cara muito famoso. Sabe quanto que custa um concerto dele lá nos Estados Unidos? $5.000. É o valor do concerto desse cara. Ele é um baita de um profissional. E aí um dia ele fez um experimento. Enquanto as pessoas pagam e muito caro para assistir ele em um concerto, ele se vestiu e foi para um metrô. Depois você pode pesquisar essa história. Ele foi para um metrô nos Estados Unidos, vestido normal. Ele sentou no meio do metrô, pessoas
na correria, passando para trabalhar, para voltar para casa, e ele começou a tocar. Ninguém parou para ouvi-lo, e nem ao menos deu uma moeda de gorjeta para ele. Sabe o que essa história nos ensina? Você pode ser uma pessoa certa, uma pessoa de Deus, um bom profissional, mas se você estiver inserido no lugar errado, nada vai acontecer na sua vida, e você não vai ter reconhecimento nenhum de ninguém. Jonas estava no lugar errado, era para ele ir para Nínive, ele estava fugindo dentro de um barco, e não teve reconhecimento nenhum, ninguém sabia quem ele era. Porque você pode ser a pessoa certa, mas se você estiver vivendo no lugar onde Deus não te mandou ir, você pode ser a melhor pessoa desse mundo, nada vai dar certo na sua vida, porque você está inserido no lugar errado. Deus te mandou estar em outra cidade, Deus te mandou estar em outra empresa, Deus te mandou estar em outro relacionamento, Deus te mandou estar vivendo outra coisa, mas você é teimoso, você é teimosa, e quer viver aquilo que você acha que é certo. Porque Jonas, Deus falou com ele, e não bastou Deus falar com ele. Às vezes as pessoas me procuram e falam assim: apóstola, está tudo dando errado, eu não sei porquê, Deus não está falando comigo. Será que Deus não está falando, ou Deus fala e você não quer escutar? Há uma diferença muito grande. Deus fala, aí você fala: ah, porque ele está em silêncio. Não é que ele está em silêncio, ele está falando, mas ele está falando o que você não quer escutar. Aí você finge que não está ouvindo. Agora, você vai continuar dando murro em ponta de faca, por orgulho de não obedecer ao Senhor Jesus, falando para você, e talvez não é Deus que vai te falar, igual com Jonas, Deus falou tete a tete. Talvez Deus vai usar alguém para falar com você. Alguém da igreja, algum amigo, a sua mãe, o seu pai. Às vezes alguém está falando, o seu líder, mas você não quer ouvir, você continua falando: não, mas eu tenho certeza que essa pessoa é uma bênção, que essa pessoa é boa, que essa pessoa é isso e aquilo. E aí, se não der certo, você ainda fala: ó, foi olho gordo da pessoa que falou para mim que não era mais para eu ter andado com ela. Deus também usa pessoas, sabia? Talvez Ele não vai vir descer da terra, entrar na sua casa e falar com você. Ele vai usar pessoas, e você precisa estar com o seu ouvido afiado para ouvir. E aí depois não vem falar que Deus não está falando com você, que você não sabe por que dessa tempestade. Tem gente que fala para mim: eu não sei porque eu estou vivendo isso. Pergunta para Deus. Ele é a melhor pessoa para você perguntar o porquê de você estar vivendo isso, e Ele vai te falar. Só que você vai estar disposto a ouvir? Seja corajoso. Eu quero profetizar que hoje Deus te dá uma unção de coragem, porque a melhor coisa que tem é você ouvir o que o Senhor tem para falar para você, mesmo que dê vergonha. É melhor você mudar de rumo e entrar no caminho certo, e as coisas derem certo, do que você continuar se matando aos poucos. Até quando? Até quando você vai viver essa situação? Você vai viver ciclo na sua vida, porque tem gente que vive um ciclo vicioso. Uma hora está bem, outra hora cai tudo de novo. Uma hora está bem, outra hora cai tudo de novo. Será que você não vê que é Deus que está deixando você viver essa tempestade? Porque você precisa mudar. Porque talvez você seja como Jonas, e você precisa ir para onde Ele te mandou. Ou você está sendo como o povo da embarcação, que está recebendo gente na sua vida que não é para você receber. Uma vez eu escutei uma frase. Eu estava lá nos Estados Unidos, 2020. O apóstolo Géser, meu marido, na maior crise de ansiedade e depressão da vida dele. Maria Luísa tinha 1 ano e 4 meses. Era muito pequenininha, ela via. Você acha que criança não percebe, né? Você acha que criança não vê? Criança é uma esponja. Os teus filhos pequenos dentro da tua casa, tudo que você vive de desgraça, de coisa ruim, de tudo, a criança, você pode não discutir na frente dela, você pode não colocar ela para ver o que está acontecendo, mas ela suga. Criança sabe, criança sente o que está vivendo dentro da casa. A Maria Luísa começou a arrancar o cabelo e comer o cabelo. Quando eu entrei em contato com a pediatra dela aqui no Brasil, ela falou assim: Rai, a Maria Luísa está passando por uma crise de ansiedade.
Ela vê como o clima da tua casa está pesado. Ela não sabe como reagir. Ela está arrancando o cabelo da cabeça e está engolindo. Eu lá nos Estados Unidos, longe de tudo, não podendo contar nada para ninguém, para não preocupar todo mundo aqui no Brasil, passando um monte de coisa, mas entendendo. Eu entendi. Eu não fui como Jonas, não. Eu sabia que Deus tinha me mandado para lá. Porque primeiro eu fui porque Deus me mandou. Porque eu cresci falando que eu ia nascer e morrer nessa cidade de Campo Grande, que eu nunca ia sair daqui. Eu fui porque eu estava casada. Deus falou para o meu marido para ele ir. Meu marido sempre teve esse sonho. E eu sei que eu, sendo uma mulher sábia, eu acompanho. E eu acompanhei. E aí, quando eu vi a Maria Luísa daquele jeito, eu falei: meu Deus, o Senhor precisa fazer com que nós possamos voltar. Eu não fui orgulhosa, eu não falei para Deus: o Senhor me trouxe para cá, o Senhor fez eu vender tudo. Eu fui corajosa. E aí a gente entrou em contato, a gente fazia chamada de vídeo com os nossos apóstolos Géser e Mari Cleide. Quem participou do congresso que ele estava aqui, Céus Abertos? Eu sou apaixonada por aquele casal. E essa é a importância de você ter grandes homens de Deus que cuidam de você. A gente sentava em vídeos chamadas com ele, o Eberson chorava e contava tudo, eu ajudava a contar tudo. E aí numa videochamada ele falou assim para nós: Eberson, você não é o Deus das pessoas, solta esse fardo. Essa frase mudou a minha vida. Eu entendi que eu não sou responsável pelas pessoas. Agora eu quero dizer isso para você que está aqui nessa noite. Ei, você não é responsável pelas pessoas que estão em sua volta. Sabe por quem que você é responsável? Pelos teus filhos. Mas ninguém. Se não é teu filho, se não nasceu do seu ventre, não é a tua responsabilidade. Para de querer ser o Deus da vida dos outros. Você não é Deus, está muito longe de ser e nunca vai ser. Não é você que vai mudar a realidade dessa pessoa. Porque se nem Deus, falando com Jonas, o homem de Deus, conseguiu convencê-lo, quem é você para conseguir convencer alguém? Por que você acha que você vai conseguir convencer essa pessoa da mudança dela? Não vai mudar. Sabe por quê? A palavra de Deus já nos fala. Quem é que tem, a única pessoa que tem o poder de transformar as pessoas e de mudar o pensamento das pessoas? Espírito Santo. Você é o Espírito Santo? Levanta a mão se alguém aqui é o Espírito Santo. Você não é o Espírito Santo. Você não vai mudar ninguém. E responsabilidade por filho, de filho é só até 18. Passou de 18, se não quer te ouvir, infelizmente, vai colher. Você não é o Deus das pessoas. A gente já tem um Deus. E esse Deus trabalha todos os dias por nós. Com misericórdia, com amor, longanimidade. E eu quero finalizar essa palavra com a história do profeta Elias, que está lá em 1 Reis, capítulo 17 e 18. Esses capítulos apontam a história dele quando ele já tinha se escondido na caverna, quando os corvos já tinham sustentado ele, quando tudo já tinha acontecido. E aí, por último, ele foi o único profeta de Deus que sobrou na era de Baal. Ele era o único profeta que sobrou na era de Baal. E Baal, que era um deus da época, tinha 30 e poucos mil profetas. Então era um profeta de Deus contra 30 e poucos mil profetas de Baal. Sabe o que Deus fala para Elias? Eu vou mandar chuva. Eles estavam passando 3 anos de uma seca, não tinha caído um pingo de água durante 3 anos. O povo estava morrendo, tudo estava acontecendo, animal morrendo, plantação morrendo. E aí Deus fala para Elias: eu vou te honrar e eu vou mandar chuva. Mas quando Elias olhava para os céus, cadê as nuvens? Mas nada matou a fé de Elias, um profeta de Deus, que continuou acreditando na palavra do seu Deus, mesmo sem ver, mesmo sem Deus provar para ele que naquele dia caiu uma chuva.
E aí, de repente, aparece uma nuvem. Porque a promessa de Deus era que ia cair muita chuva. Sabe igual está caindo em Campo Grande esses últimos dias? Muita chuva. Só que apareceu uma nuvem no céu. Só que ela era do tamanho da mão de um homem. Como é que uma nuvem do tamanho da mão de um homem vai trazer uma tempestade, vai trazer uma grande chuva para sustento de toda a terra? Mas Elias não se dobrou ao Deus desse mundo. Elias não se dobrou ao medo. Elias não se dobrou à rebeldia. Elias não se dobrou à infidelidade ao Senhor. Elias não deixou que a fé morresse. Elias permaneceu. E aí aquela pequena nuvem trouxe a chuva que todo o povo precisava. Tira Jonas da sua vida hoje e coloque Elias. Feche os teus olhos, coloca as suas mãos sobre o seu coração. Fala para o Senhor nessa noite com grande coragem: Deus, tira todo o caráter de Jonas da minha vida. Você que está em casa também faça isso. Tira Jonas da minha vida. Coloca a fé de Elias. Coloca o posicionamento de Elias na minha vida. Coloca a fé de Elias. Coloca a força. Elias teve medo no meio da caminhada, gente. Foi igual Jonas. Elias também teve medo e se escondeu dentro da caverna. Só que assim como Deus foi misericordioso com Jonas e fez a planta crescer, Deus fez o corvo ir até a caverna e dar comida para Elias. Mas Elias não morreu dentro da caverna, ele se levantou. Ele não desejou morrer dentro da caverna, ele se levantou. Então nessa noite, sai de dentro da caverna. Não tem problema, se você entrou não tem problema, Elias também entrou. Mas o que importa é você sair. O que você não pode fazer é continuar dentro da caverna. Sai dessa caverna do medo. Sai dessa caverna da frustração. Sai dessa caverna da mágoa. Sai dessa caverna nessa noite. Chega de você estar sendo suprido pelos corvos. Você precisa ansiar mais. Você precisa querer ser suprido por Deus e não por corvos mais. Tem gente que se acostuma com os corvos. Ah, não, tá bom aqui dentro da caverna, é escuro, é gelado, mas pelo menos o corvo está trazendo comida para mim e o riacho está aqui, eu tomo água. Para com isso. Sai de dentro dessa caverna hoje. O Senhor tem grandes coisas para você. O Senhor tem uma grande história para você. Sai desse âmbito do seu trauma. Sai desse âmbito. Não é que eu estou desvalorizando o que você viveu, jamais. Todo mundo aqui passou por um grande trauma e ainda está passando na vida. Todo mundo, ninguém passa ileso nessa vida de traumas. Mas você precisa sair desse trauma. Você não pode querer morrer dentro desse trauma. Você precisa ser melhor do que isso. Você precisa liberar perdão nessa noite. Você precisa liberar perdão para Deus nessa noite. Você precisa querer mudar, ser transformado. Feche os teus olhos agora. Coloca as suas mãos sobre o seu coração e fala: Deus, eu não quero mais continuar vivendo da forma que eu estou vivendo. Eu não quero mais aceitar migalhas. Eu não quero mais viver de migalhas na tua presença. Eu quero sentar na mesa e desfrutar de um banquete, de um grande banquete. Eu não quero migalhas de pão. Chega. Deus tem grandes coisas para você nessa noite, nesse ano. Eu não sei como esse ano começou. O ano para mim já começou com muita luta. Mas eu sei que depois da luta vem uma grande vitória. Uma grande vitória. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Deus está aqui, Ele quer falar com você nessa noite. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a chuva do Senhor vai descer. Eu vejo
Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover. Eu não sei se você pode ver, mas o Senhor está mandando uma nuvem sobre você nessa noite. Deus está mandando uma nuvem sobre a sua empresa nessa noite. Deus está mandando uma nuvem sobre a sua família nessa noite. Se você quer, se coloque em pé. Se coloque em pé agora, feche os seus olhos, levanta as suas mãos e fala: Deus, eu quero ter fé nessa nuvem. Eu quero ter fé nos teus sinais. Eu quero entender os teus sinais. Olha, babaracheira, nara, canta, canta, lara, canta, lamachia. Le canta, lamachache, mamachuri, canta, lamachore. Senhor, nós clamamos pela tua chuva nessa noite. Senhor, muitos entraram aqui em meio a uma seca. Muitos entraram aqui em meio a uma seca da família, do caráter, da fé, da esperança. Mas nessa noite nós clamamos pela chuva. A chuva que vem dos céus, a chuva serôdia. É essa a chuva que nós clamamos nessa noite. É essa a chuva que nós esperamos nessa noite. Senhor, talvez a nuvem já apareceu, mas porque ela era muito pequena, nós não acreditamos. Nós não acreditamos que o Senhor faria. Mas nessa noite, Deus, cura os nossos corações. Feche os teus olhos. Deus, cura os nossos corações nessa noite. Cure os nossos corações nessa noite.